Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma vez ao canal do professor Carlos Manuel. Dando continuidade às nossas aulas sobre o sistema radicular, hoje nós vamos falar sobre o funcionamento de maneira geral do sistema. Bom, primeira coisa, raiz ela tem uma função principal, aliás, algumas funções principais, que é fixação dessa planta no ambiente, né, crescimento, desenvolvimento, e ela tem uma função principal que é a absorção. Absorção de quê? Absorção de água, mas não é só a água que tem ali. Absorção de água e alguns elementos que ela absorve na forma basicamente de íons, cátions e ânions. Alguns, a maioria deles são essenciais, ou seja, são nutrientes, mas alguns podem ser tóxicos, no caso do alumínio, por exemplo. Então, nessa aula, nós vamos, de maneira geral, elencar o funcionamento desse sistema radicular. Como é que essa água, esses nutrientes, eles saem do solo e vão para as diversas partes da planta, no caso de folhas. Nós vamos ver essa teoria que fala sobre esse transporte, né, no interior desta planta, né, do sistema radicular até as partes aéreas da planta. Nós vamos falar também sobre como que esses nutrientes que estão no solo, que estão na fase sólida desse solo, eles passam para a fase líquida, ou seja, para a solução do solo e junto com a água para que eles possam ser absorvidos. Como que ocorre esse mecanismo de troca, como que ocorre esse transporte desses nutrientes da solução para o sistema radicular. Nós temos basicamente três movimentos, né? Difusão, fluxo de massa e interceptação radicular. Vamos falar especificamente de cada um. E dentro da planta, como que essa água se movimenta com gasto ou sem gasto de energia. A gente está falando de um transporte via apoplasto, via parede celular, e um transporte via simplasto, que essa água e esses nutrientes passam no interior dessas células, ultrapassando os canais entre parede celular chamado plasmodesmos. Então nós vamos falar sobre esses quatro funcionamentos, né, esses quatro mecanismos tão importantes para a agricultura. Nós precisamos entender isso. Agrônomo e quem trabalha na agricultura precisa entender esse funcionamento radicular, que a gente não seja pego de surpresa nos processos produtivos, ok? Bora para a aula! Bom, pessoal, seguindo o roteiro que eu montei para vocês sobre o sistema radicular, eu dividi essas aulas sobre o sistema radicular para não ficar muito longo em algumas partes, sobre essa interação com as práticas agrícolas. Hoje nós vamos falar nessa parte 2 especificamente, nesta área aqui, o funcionamento desse sistema radicular. Então, absorção de água e nutrientes, como que é feito isso? A troca de íons entre o solo e o sistema radicular, lembrando, né, que a raiz ela absorve água, mas na verdade não é água pura. Então, é uma absorção de água com algumas coisas que estão em solução. Então, a gente fala solução do solo. Então, essa água vem junto com alguns elementos, muitos nutrientes, outros não nutrientes ou tóxicos, no caso do alumínio. Então, a gente precisa falar sobre isso também. Os mecanismos de absorção, como é que essa solução, essa água, junto com esse nutriente, e como é que essa água leva, e como é que esse nutriente consegue ser absorvido pelo sistema radicular. Nós temos o mecanismo por difusão, por fluxo de massa e interceptação radicular. E como é que é feito esse transporte de água quando esta água e essa solução, na verdade, ela, ela penetra no sistema radicular, e qual é o caminho até chegar no cilindro vascular, que ali o xilema ele vai fazer todo o papel de transporte dessa água para as outras partes da planta. A gente vai falar também sobre isso, beleza? Vamos lá. Então, a primeira coisa é este mecanismo de absorção de água. É uma teoria de Dickson, que é chamada de teoria de tensão-coesão. Na verdade é o seguinte, vamos lá falar, exemplificar isso aqui. O que que acontece? Tem uma estrutura, uma alteração da epiderme que promove o que a gente chama de evapotranspiração.
Essa estrutura, que é uma modificação da epiderme, é chamada de estômato. Esse estômato, nós vamos falar também sobre os estômatos em algumas aulas futuras. Esse estômato, ele tem um papel fundamental para a planta, que é, ele é composto de duas células guarda que se abre e se fecha, abrindo e fechando uma estrutura, né, um poro chamado ostíolo, e logo abaixo, logo acima desse estômago, ou seja, dentro da folha, tem uma câmara subestomática onde ocorre ali, onde tem ali um vapor d'água, uma água em forma de vapor. Quando esse estômago se abre, durante um processo chamado evapotranspiração, ocorre a perda dessa água. Então, essa água que está dentro da planta, né, naquela folha, ela se perde, vai para o ambiente, e quando essa água se perde, ocorre uma concentração maior de solutos, ou seja, as células adjacentes ali, vizinhas dessa câmara subestomática, elas ficam mais concentradas em solutos. Então, por osmose, a água presente nesses vasos que estão próximos ou em células próximas, elas vão fornecer essa água para essas células que estão ricas em solutos, por osmose. O xilema fica sem água, ou seja, ele tem uma ausência de água, cria o que a gente chama de uma tensão, uma pressão negativa, ou seja, essa água ela é sugada por pressão negativa de baixo para cima. O que que acontece? Esse xilema, ao sugar essa água ela não se desloca, porque essa tensão das moléculas de água ela é forte. Então, ocorre essa coluna da água, ela não se rompe, evidentemente, e aí ocorre esse transporte de água de uma parte mais baixa do xilema para uma parte superior até chegar às folhas. O que que acontece? O sistema radicular fica sem água. Então, essa coluna de água não se rompe, e mantém esse fluxo de água no sistema. E aí falta água na raiz. Ao faltar água na raiz, esta pressão negativa faz com que esta água seja absorvida pelo sistema radicular, carregando junto os nutrientes ou os elementos que estão é, lá difundidos, né, nessa água que está no solo. Então, aqui, ó, a câmara subestomática, aqui os estômatos, as duas células guarda. Então, quando ocorre uma abertura desse estômato, ocorre essa perda de água para o ambiente, né? Ocorre o que a gente chama de evapotranspiração. O estômago também tem uma outra função importante, que é a absorção de CO2. Nós vamos falar sobre o estômago mais para frente, mas isso é um outro processo chamado fotossíntese, que é essencial, né? O estômago é essencial para isso. Então, ao perder esta água nessa câmara subestomática, automaticamente essas células elas ficam ricas em solutos, automaticamente essa água ela é difundida para essas células que estão ricas em solutos por osmose. Aqui nós temos o xilema redistribui essa água para as células da folha que estão sem água, ou seja, que estão numa concentração baixa de água, concentração alta de solutos, e aí ocorre todo o movimento de água do xilema que está no caule, por exemplo, para as folhas do xilema do sistema radicular para o caule, e aí falta água nas partes, né, de, da raiz aqui, né? E aí essa raiz consegue absorver essa água de uma maneira efetiva, abastecendo esse xilema que está faltando água, ou seja, é uma coluna de água que se forma, a teoria da tensão-coesão. A água ela tem uma, uma coesão, né, uma tensão forte, elas não se rompem nessa coluna d'água, e aí ocorre todo esse movimento de água de baixo para cima. As plantas, como todos sabem, não têm um sistema de bombeamento, como nós temos, como os animais têm, então, ela faz esse processo chamado evapotranspiração. Por isso, o estômago é tão importante nesse processo aqui. Então, aqui, ó, só para exemplificar, o que que esse estômago faz? Então, tem água no solo. A água é um indicativo de que o estômago pode ficar aberto. Então, presença de luz, dependendo da intensidade luminosa, do comprimento de onda, água e falta de CO2, o que que acontece? Esse estômago tende a abrir na presença de um íon chamado potássio. Então, o potássio entra, causa uma pressão de turgor nas células, ocorre uma abertura desse ostíolo. Abriu o ostíolo, ocorre a evapotranspiração.
Evapotranspiração, a água que está no caule passa para as folhas, a água que está no sistema radicular passa para o caule e assim falta água no sistema radicular. De onde que ela tira? Do solo, da solução do solo. Só que junto com essa solução do solo vem os nutrientes, que podem ser benéficos, podem ser íons, cátions ou ânions, podem ser benéficos, no caso dos nutrientes, são essenciais, mas podem ser tóxicos, no caso do alumínio. Quando ocorre uma falta de água, os nutrientes estão aqui, falta água no solo, o que que acontece? O ácido abscísico e os íons cálcio, eles promovem a retirada de potássio, entrada de malato e cloro, fecha-se os estômatos. Fechou-se os estômatos, reduz a pressão de turgor, ocorre o fechamento, a planta não consegue absorver mais água, ou seja, ocorre uma redução do processo de absorção de água. Então, o estômago ele tem essa importância fundamental para o mecanismo de evapotranspiração. É ele que determina que ele faz essa função de perda de água da folha para que a raiz consiga absorver mais água e íons, cátions ou ânions, com esse movimento contínuo de água para dentro da planta. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Como é que. E aí é o seguinte: como é que ocorre um outro ponto? Como é que ocorre esses íons? Como é que eles ficam na solução desse solo para que, junto com a água, essa raiz consiga absorver? Se esse íon, cátion ou ânion, ele permanecer fixo no solo, ele não consegue ser absorvido pela planta. Então, aí a gente já começa a falar de um outro sistema que está tudo interligado. Nessa raizinha aqui, raiz que está crescendo, aqui tem um pelo radicular que cresce, e a gente vai falar desse pelo radicular. Ele cresce numa estrutura chamada solo. Esse solo ele é composto de parte sólida, partículas da rocha-mãe, que por um processo de intemperismo foi quebrando, quebrando, quebrando e virou um solo. Pode ser um solo mais novo, mais velho, mais arenoso, mais argiloso. Quanto mais argiloso é o solo, menor essas partículas de rocha, ou seja, menor a granulometria. Quanto mais arenoso, maior a granulometria, tá? Então, quanto maior essa granulometria, mais espaço entre os grãos de solo existe. Quanto mais fino é o solo, ou seja, quanto menor essa partícula de rocha-mãe, menos espaço entre as partículas vai existir. E esse sistema radicular ele vai crescer. Então, nós temos a parte de solo, de sólida, solo, e entre as partes sólidas, entre esses grânulos de solo, entre esses colóides, se for um argiloso, existe o espaço que pode ser composto, que pode ter ar no solo ou água. Quando o solo está extremamente seco, nós não temos água, nós temos só ar nesse solo. Então a planta não consegue absorver água porque não tem. Quando esse solo não tem ar, ou seja, está totalmente tomado por água, nós vemos um solo mais encharcado, ou seja, um solo que não tem ar. Isso também é ruim. Solos muito secos, a planta não consegue absorver água, ela pode até morrer, entra num ponto que a gente chama de murcha permanente. E um solo muito encharcado, ou seja, não tendo ar no solo, pode ocorrer o que a gente chama de, entre aspas, um afogamento. A planta morre porque o sistema radicular ele precisa de oxigênio para sobreviver. Se não tem o ar, consequentemente não tem oxigênio, a raiz pode sofrer uma morte e aí mata a planta toda porque não tem como ela sobreviver. Então, essa raiz, ela cresce entre essas partículas de rocha-mãe e ela vai entrando em contato com o ar do solo e com a solução do solo, essa água. E é um mecanismo básico que essa planta consegue absorver essa água do solo, tá? Mas esta parte sólida, que pode ser um solo mais arenoso, pode ser um solo mais argiloso, quanto mais argilas, mais posição de troca. O que tem esse solo argiloso? É uma rocha que foi se decompondo por o processo de intemperismo, e nessa rocha nós temos aí alguns elementos, né? Que podem ser, que
podem ter mais elementos que são essenciais para a planta, que são os nutrientes, podem ter menos. Quanto mais argiloso esse solo, mais posições de trocas de cátion. Então, o solo argiloso ele tem mais posições de troca, ou seja, ele tem a capacidade de trocar mais elementos com a água, com a solução do solo. Então, a gente fala que um solo mais argiloso, teoricamente, tem uma maior capacidade de troca de cátions. Um solo mais arenoso, ele tem um baixo conteúdo de argila. Como ele tem um pouco argila, ele tem poucas posições de troca. Quanto mais argiloso, mais posições de troca. Quanto mais arenoso, menos posição de troca. Se ele é um solo menos argiloso, ou seja, um solo mais arenoso, ele tem menos posições de troca, ele tem a menor capacidade de troca de cátions. Então, o que a gente pode estar falando aqui? Que um solo argiloso, ele tem uma maior CTC, ou seja, ele tem uma capacidade de troca de cátions e de ânions, né, maior com o ambiente. Para onde vai esses íons, cátions ou ânions? Vai para a solução do solo, vai para a solução do solo, automaticamente a planta consegue absorver a água e, juntamente, os nutrientes, tá? Então, essa é uma explicação básica. Então, tá aqui, ó. Como é que ocorre essa troca? Então, nós temos o sistema radicular aqui, os pelos radiculares, que aumentam essa área de absorção, né, de água e nutrientes. Ocorre a fase sólida do solo e a solução que está aqui em volta, né? A solução e oxigênio e ar, enfim. Como é que ocorre essa troca? Então, esses prótons dentro do sistema radicular, através do CO2, da respiração radicular, são liberados pelas raízes, transformando em ácido carbônico, liberando esses prótons. Esses prótons vão para essa argila, essa fase sólida, e troca com cátions. Alguns cátions são liberados por esta capacidade de troca que tem da fase sólida com a solução. Então, entra um elemento, né, fica preso a esses colóides, sai outro, e aí ocorre essa troca. Então, esse elemento que fica na solução do solo, ele tem a capacidade de ser absorvido no sistema radicular. Então, basicamente, é isso que acontece. Como é que é a rota de absorção desses íons? Esses íons estão difundidos na solução do solo, está lá na água. Como é que esse esses elementos eles são absorvidos por essa planta? Como é que ocorre essa... Cada nutriente ele tem um mecanismo de absorção, ele tem uma rota de absorção. E a gente vai falar sobre esses três. Basicamente três. Difusão, fluxo de massa e interceptação radicular. Bom, vamos lá falar de cada um. Então, aqui está um esquema de uma raiz, né? Então, só para a gente ter uma noção do que é essa imagem, né? O sistema radicular ele é composto disso, né, de tecidos, nós vamos falar também sobre esses tecidos. Nós temos um tecido chamado epiderme, e que tem as modificações da epiderme, que é o pelo radicular aqui. Nós temos uma estrutura chamada córtex, ou é composto de um tecido de preenchimento chamado parênquima. Nós temos uma estrutura parênquimática chamada endoderme aqui, que envolve o cilindro vascular. Então, essa endoderme ela é composta de células que têm uma camada lignificada entre elas, chamada estria de Caspary, que está aqui. Nós temos um cilindro vascular. O cilindro vascular é composto de xilema, sempre mais interno a esse sistema radicular, e o floema aqui, tá? É um esquema um sistema radicular, mas há diferenças de sistemas radiculares de monocotiledôneos e dicotiledôneos, mas isso não vem ao caso, a gente vai falar sobre tecidos quando a gente chegar lá, tá? Então, ocorre, essa raiz, ela está no solo, está lá, presa aos colóides, né? Está crescendo entre os colóides, a argila, mas tem lá a solução, a água e ar. Então, por difusão, o que acontece? Esses íons que estão na solução do solo, que são trocados na fase sólida, então os íons que estão na fase sólida vão para a solução, eles se movem no solo de uma região de maior para menor concentração. Então, a absorção dos nutrientes, quando essa raiz absorve esses nutrientes, o que acontece próximo da raiz? Fica com menos concentração desses íons. E aí,
esses íons se movem por difusão para essa região que tem menos concentração. Ao fazer essa movimentação por difusão, elas entram em contato, né, com o sistema radicular e são absorvidos por difusão através dos pelos radiculares aqui ou pela camada epidêmica. O fluxo de massa, e aqui, ó, por difusão a gente pode falar do fósforo, do potássio, do ferro e do zinco. Por fluxo de massa, a gente pode estar falando da maioria deles, né? Nitrogênio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco. A água flui ao longo de um gradiente de potencial hídrico. Lembra que eu falei sobre esse potencial hídrico, né? É, a planta evapotranspira, perde-se água na folha, a folha fica com menos água, o xilema abastece, o xilema fica com menos água, o sistema falta água na raiz, a raiz absorve essa água e por fluxo de massa, essa água flui ao longo desse gradiente de potencial hídrico e arrasta os nutrientes dissolvidos na solução para próximo da superfície radicular. E a gente pode falar de interceptação radicular, zinco e cálcio especificamente. As raízes, ao crescerem e entrarem em contato direto com os nutrientes, eles são absorvidos. Olha só. Então, a gente está falando de que a raiz ela precisa estar vigorosa. Quanto mais raiz lateral, quanto mais ela crescer, mais ela consegue absorver água e mais ela consegue absorver nutrientes. Quanto mais ela crescer em profundidade, mais ela tem a capacidade de buscar esses nutrientes em camadas mais profundas tanto por difusão, ou seja, ela consegue absorver mais água e automaticamente esse solo vai ficar mais concentrado em solutos, né? Então ela consegue por difusão receber. Por fluxo de massa, porque se tem muita água, o estômago vai continuar aberto, ela vai continuar evapotranspirando, então a planta vai continuar absorvendo água da raiz, né? Água do solo, né? Pelas raízes e junto os nutrientes. E quanto mais ela cresce, mais ela tem a possibilidade de interceptar os nutrientes para a absorção. Então, isto é extremamente importante. Olha a prática agrícola. O solo não pode estar compactado. O solo não pode estar com dificuldades, dar dificuldades a esse sistema radicular de promover esse crescimento. E aí as práticas agrícolas nossas, elas dominam, né? Nós podemos dominar esse mecanismo, né, para melhorar a eficiência do nosso sistema radicular. Nós estamos fazendo isso nas nossas áreas de produção. Como é que está o nosso preparo de solo? Pensar, né? E aqui, as formas absorvidas desses nutrientes. A gente pode estar falando aqui sobre o nitrogênio, os nutrientes de maneira geral, né? O nitrogênio pode ser absorvido tanto na forma catiônica quanto aniônica, né? O nitrato ou amônio, o fósforo geralmente em ácidos, potássio em K mesmo, né? K mais 2, o cálcio, magnésio, enxofre na forma de sulfatos. O ferro pode ser em duas valências, ferro 2 e ferro 3. Manganês também em duas valências, manganês 2 e manganês 4. Zinco, cobre. E aqui, o que nós estamos vendo aqui é que na maioria da absorção desses nutrientes, eles são feitos na forma iônica, seja catiônica, seja aniônica. E isso é importante a gente estar falando para vocês. A planta, ela não absorve um elemento de maneira geral, um elemento que está na sua forma estável, né? Ele não absorve fosfato, absorve o ácido fosfórico na forma iônica. Então, é importante a gente atentar para isso. A planta não absorve cloreto de potássio. Ela não absorve cloreto de potássio. A planta absorve o potássio na forma iônica, K+, e o cloro na forma aniônica, Cl-. Então, essa é a ideia. Então, precisamos fazer com que esses nutrientes eles estejam em solução para que a planta consiga absorver esses nutrientes na forma iônica, ok? E aí, para a gente fechar, é o seguinte: essa água, junto com esses nutrientes, ela está difundida no solo aqui, né? Aqui é um pedaço do sistema radicular, aqui tem água, tem solo aqui, fase sólida. E essa água e o íons, ele vai ser absorvido pelo sistema radicular. De que forma? Então, os pelos radiculares estão aqui, a camada de epiderme está aqui, da raiz, né? Está aqui.
Então, essa água íons, ela pode vir de duas formas, né? Ela pode penetrar no sistema radicular de duas formas, duas rotas, basicamente. A rota que a gente chama apoplástica. O que que é a rota apoplástica? É a rota sem gasto de energia. Essa água e esse íon, ele penetra pela parede celular e desloca essa água e esse nutriente por esta parede celular até chegar nessa camada de endoderme do cilindro vascular. E a rota simplástica, que é com gasto de energia, essa água, esse íon, penetra pelo pelo radicular e desloca por dentro das células, ou seja, ela precisa passar célula a célula. Então, essa água, esses nutrientes, ele precisa passar por dentro de todas as células até chegar essa camada chamada endodérmica. Aqui não há um gasto de energia, velocidade maior. Aqui é um gasto de energia porque está dentro das células, ela precisa gastar energia. Mas quando chega aqui no endoderme, todas a distribuição dessa água e nutrientes, por causa dessa estria de Caspary ou banda de Caspary, essa água via apoplasta, ela precisa penetrar nessas células para que essas células consigam transportar essa água vindo dessa rota apoplástica até o cilindro vascular, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então, a via A é pelo pelo radicular, né? Por dentro das células até chegar à camada endodérmica. E na via B pela parede celular e vai sendo deslocado via parede celular até chegar na camada endodérmica, né? Ou nas estrias de Casper. Quando chega na estria de Casper, ela automaticamente tem que passar por dentro dessas células e são transportadas via plasmodesmos. E aí, aqui, ó, nós temos aqui as células vegetais e nós temos esses canais aqui, ó, que se ligam, né, que se comunicam numa célula com outra, chamada plasmodesmo. Então, esta água que vem da rota simplástica, elas são transportadas e deslocadas célula a célula, passando por esses canais aqui chamados plasmodesmos. A rota apoplástica, a gente pode falar da rota apoplástica, essa rota ela passa pela parede celular até chegar na endoderme. E aqui na endoderme, essa água tem que passar por plasmodesmos até chegar ao cilindro vascular. Então, esses são os mecanismos, essas rotas. Uma apoplástica com menos gasto de energia, a rota simplástica passando por dentro dessas células, tendo um gasto maior de energia. Ok? Bom, pessoal, finalizamos essa aula essa aula 2 sobre o funcionamento do sistema radicular. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho para os próximos vídeos. É, Fiquem todos em paz. Próxima aula a gente vai falar sobre a estrutura, sobre o que atrapalha o sistema radicular, nematóides, pragas de solo, doenças e as estratégias de manejo para que a gente mantenha essa raiz saudável, para que ela consiga fazer tudo que a gente falou aqui, absorção de água e nutrientes. Ok? Até a próxima aula, grande abraço, tchau, tchau.